Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, crianças! Sou eu, professor Júnior, aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa aqui na quarta-feira. Então, desejo um bom dia a todos e como eu já é de rotina, né, já é de praxe, nós combinamos que nesta aula nós vamos ter o caderno para fazer as anotações necessárias, o lápis e a borracha. Lembrando, gente, que o lápis tem que estar sempre bem apontado. Eu já vi muito aluno aí assistindo aula, aí na hora de escrever desaponta o lápis, quebra a ponta, aí perde muito tempo para reapontar o lápis quando vê a aula já acabou. Então, gente, se organizem, se preparem bem certinho os materiais para a nossa aula de hoje, tudo bem? Quais serão os objetivos da nossa aula de quarta-feira? Ler, compreender e interpretar em colaboração e com autonomia textos do gênero resumo, que foi o gênero textual que nós conhecemos lá na segunda-feira. Além disso, nós vamos também diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos e reconhecer o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas e parênteses. Então, para que a gente possa relembrar a nossa aula de segunda-feira, que nós estudamos e conhecemos a estrutura do gênero textual resumo, o professor trouxe para vocês que resumir um texto significa apontar as ideias principais utilizando outras palavras, porém com o mesmo sentido, tornando-o mais reduzido. Então nós vimos lá na aula passada o texto da família da Sara, que o professor leu um livro inteiro para vocês. No final da aula nós vimos um resumo, ou seja, a organização das ideias principais do texto, deixando o texto mais conciso, ou seja, mais reduzido. Caso contrário, se a gente não fizer isso, resumir um texto com outras palavras, mantendo a ideia principal, nós estamos fazendo apenas uma simples colagem de trechos do texto. E isso é considerado incorreto. Então, quando nós vamos resumir um texto, não é copiar um parágrafo e pular o outro, copiar mais um parágrafo e pular o outro. Eu vejo muito aluno fazendo isso na hora de resumir um texto. Isto não é resumo. Isto é uma cópia fragmentada de um texto, o que não é legal, porque aí não estimula a criatividade e o aluno acaba ficando para trás. Então, gente, lembrem bem, resumo é reescrever o texto, observando as partes principais e mantendo a ideia original do autor. Tudo bem? Então, nós vimos também na aula da segunda-feira o passo a passo, como é que nós nos organizamos para fazer o resumo de um texto. Então, nós vimos que o primeiro passo para resumir um texto é fazer atentamente uma leitura do texto para que possamos entender sobre a mensagem, o assunto que ele nos transmite. Então, nós vimos na aula passada que, primeiro passo, fazer a leitura do texto. Então, nós lemos a história da família da Sara. Lemos, observamos, comentamos um pouco sobre aquilo que nós entendemos, Foi o primeiro passo para fazer um resumo. Depois disso, nós vamos repetir essa tarefa, ou seja, reler o texto, para que todas as dúvidas possam ser esclarecidas, Repetimos essa tarefa, pois somente de um modo detalhado é que conseguiremos entender o significado das palavras. E caso seja necessário, devemos buscar a ajuda no dicionário. Nós já vimos também em aulas passadas que existem palavras que, dependendo do modo com que são empregadas nas frases, elas podem mudar o contexto. Então é importante a gente ter sempre o nosso amigo dicionário. Então, primeiro passo, leitura calma do texto. Segundo passo, reler, observando as palavras e entendendo todo o contexto da história. E para finalizar, nós começamos a produzir vamos começar a produzir o resumo, retirando as ideias centrais e distribuindo-as através dos parágrafos, onde o final do texto deverá fechar
todas as suas ideias levantadas anteriormente. Tudo bem? Eu acho que isso ficou claro, né, gente? Essa é a estrutura de um resumo. Então, o resumo vai ter um texto original, uma leitura, uma análise da organização das ideias, uma compreensão do texto. Nós precisamos entender o texto que nós vamos resumir para aí sim fazer a produção do resumo. Tudo bem? Então, mais uma vez aqui, o professor está retomando para que a gente compare a ideia do resumo. Lembram lá, o texto, o livro, né, A Família de Sara, que foi escrito pela Gisele Gama Andrade, que conta com todos os detalhes como é que a história aconteceu, né? Conta como é que podem ser as famílias, o que aconteceu na escola, como que a menina disse que não ia mais para aula, o que a mãe fez, como que ela decidiu ter o plano para fazer o desenho. Então ele conta detalhadamente toda a história. Este é o arquivo original, né? O texto original. Já aqui do lado, o professor tem um recorte do slide da produção do resumo feita pelos alunos, ou seja, um texto menor, sem tantos detalhes, mas que mantém a ideia original da autora, porque este não é apesar de ter sido produzido coletivamente pelos alunos, a história não foi criada pelos alunos, a história foi criada por quem? Pela autora, pela Gisele Gama Andrade. Então, quando a gente vai fazer um resumo, é muito importante também a gente pensar que aquele texto foi produzido por nós, mas que é referência a um texto original. Neste caso, da Família de Sara, da Gisele. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem já está com a atividade da semana na mão, percebeu que o professor sugeriu um texto que está lá no livro do quinto ano, para que vocês fizessem um resumo. É um texto bem legal, o professor gosta bastante e geralmente os alunos também gostam. Nós vimos na aula que para fazer um resumo nós precisamos, primeiro passo, ler atentamente o texto. Então eu sugiro que quem não conseguiu fazer ainda a atividade, leia novamente. Lê o texto com calma, senta lá na varanda, senta embaixo de uma árvore, senta no quarto bem sozinho para fazer a leitura do texto, num lugar bem iluminado, né? Faz a leitura do texto, observa que lá no livro a gente até já tem um glossário ali que mostra o significado das palavras menos conhecidas, né, para que a gente compreenda de uma maneira geral o texto que nós estamos lendo. Depois disso, relê novamente para organizar e pegar as ideias principais de cada parágrafo. É o segundo passo para a realização dos resumos. Então, leu a primeira vez, na segunda vez, relê, pegando as ideias principais, mantendo, organizando, para depois, no terceiro passo, realizar o resumo. Tudo bem? Para ficar mais fácil para aqueles que por algum motivo não estão com o livro ou com a atividade, o professor vai realizar a leitura do texto aqui com vocês. Vamos lá? Olha só, a história é a seguinte. Abade Alfal e a Caveira. Até mais ou menos o ano de 1905, via-se no alto da parede chanfrada da igreja do convento de São Domingos, que ficava na esquina da Rua dos Estudantes com a Rua da Universidade, na capital dominicana, um nicho vazio, que desapareceu com a parede quando esta foi derrubada. Entretanto, nem sempre esse nicho esteve vazio. Dentro dele, apoiada num pequeno suporte de ferro, havia outrora uma caveira, visível durante o dia graças à luz do sol e durante a noite graças à luz de uma lamparina de azeite pendurada no alto e que sempre era acesa ao toque do ângelus. Ao entardecer, embaixo, como se fossem palavras saídas da boca da caveira, lia-se numa lápide rústica, em letras comuns, quase ilegíveis, escritas em preto: ó, tu que passando vais, fixa os teus olhos em mim. Qual tu te vês, eu me vi. Qual me vejo, tu me verás. Muito tempo transcorreu sem que a caveira nem o verso chamassem a atenção do público. Até a noite em que um morador do bairro, a caminho de casa, ouviu um ruído proveniente da caveira
e, ao voltar os seus olhos para ela, observou que se mexia, inclinando-se para a frente ou virando-se de um lado para o outro, como se dissesse: sim, sim, não, não. Ao ver tal coisa, saiu em disparada até chegar em casa. A caveira, que àquela altura já não merecia sequer o olhar indiferente dos transeuntes, passou a ser, no dia seguinte, o tema de todas as conversas. Os prudentes não se aventuravam a passar de noite nas proximidades do convento, e os valentes, que se atreviam a fazê-lo, juravam que a caveira se mexia dizendo: sim, sim, não, não. E ainda acrescentavam que ela movia as mandíbulas, que ria, fazendo um barulho parecido ao das castanholas e uma porção de outras histórias. Durante o dia, a caveira ficava quietinha. Por isso, o encarregado de acender e apagar a lamparina fazia isso sempre de tarde ou de manhã. O problema era de noite. Os que moravam por ali davam uma volta enorme para chegar em casa, a fim de se livrarem de ver a caveira. Nem mesmo os guardas da polícia militar ousavam se aproximar dessa esquina do medo. Certa noite, desafiando o seu próprio temor, um destes guardas caminhou nessa direção e, ao ver os meneios da caveira, correu espavorido sem parar até o portão do quartel. Abade Alfau tinha então 19 anos e era subtenente do batalhão que guarnecia a Praça de São Domingos. Estava de serviço na noite em que o guarda correu de medo da caveira e ficou muito contrariado. Na noite seguinte, soube que um outro guarda havia dado uma volta para fugir da bruxaria da esquina e ficou mais contrariado ainda. Ou acabo com essa palhaçada, ou não me chamo Abade Alfau, afirmou ele. No dia seguinte, muniu-se de uma escada e esperou que anoitecesse. Mais ou menos às 11 horas, dirigiu-se ao tal lugar que tantos temores provocava, levando uma espada na mão e acompanhado de 2 soldados. Estavam a poucos metros da caveira, quando começaram os remeleixos. "Ponham a escada na esquina", ordenou o abade, antes que o medo paralisasse os seus companheiros. De espada na mão, começou a subir. A cada degrau que subia, os movimentos da caveira para a frente e para os lados ficavam mais violentos. Quando o subtenente já estava bem próximo dela, a caveira se mexia tanto que parecia querer girar sobre si mesma e de dentro dela saíam uns guinchos agudos. O jovem oficial, no entanto, continuava imperturbável. Finalmente, tão próximo do nicho que poderia alcançá-lo com os dedos, apoiou com força os pés num degrau, enquanto com a mão esquerda se agarrava ao degrau mais alto. Jogou o corpo para trás e, levantando a espada, acertou-lhe 2 pranchadas, que a fizeram dar várias voltas. E aí se desfez o mistério, porque debaixo da caveira saiu um rato de mais ou menos 1 palmo de comprimento, que pulou do nicho para a rua e se perdeu na escuridão da noite, enquanto Abade Alfau, descendo, exclamava: "Bicho desgraçado!" Então, gente, essa foi a história que está presente lá no nosso livro do 5º ano, ou seja, um conto que parecia de terror, mas que na verdade acabou sendo até engraçado no final, porque toda a cidade tinha medo do quê? De um rato que mexia na caveira, né? Então, gente, vejam só. Para que a gente possa fazer um resumo desse texto, primeiro a gente tem que fazer a leitura. Nós já fizemos, juntos. Agora, o segundo passo vocês vão fazer aí em casa, que é a releitura, observando em cada parágrafo as partes principais do texto, para que a gente compreenda. Vejam só, esse texto tem algumas palavras que talvez seja um pouco mais difícil compreensão, mas não precisa nem estar com o dicionário, porque
Porque aqui do lado já tem o significado, ó. Significado do termo, né, da expressão capital dominicana, que é a capital da República Dominicana, né, a cidade de São Domingo, o que significa chanfrada, lápide, nicho, toque do Ângelus. Então veja, ó, cada página já tem ali o significado das palavras menos usuais. Além disso, nós vemos que essa história, a Abade Alfau e a Caveira, ela foi tirada de um livro chamado Contos de Assombração, né, e que ela foi escrita por Manuel de Jesus Troncoso de la Concha. Então ali tem até algumas informações sobre o autor. É importante que vocês façam a leitura, compreendam o texto e selecionem em cada parágrafo a ideia principal. Tudo bem? Para que a gente compreenda melhor essa história, o professor trouxe até algumas questões. Olha só, essas questões, inclusive, também foram retiradas do livro didático. Você leu um conto de assombração que narra um mistério envolvendo uma caveira. O que pode ser considerado o mistério nesse conto? Porque, veja, a cidade toda tinha medo de algo misterioso, né? O que era esse algo misterioso? Nós temos 3 opções. Os longos anos em que a caveira ficou no mesmo lugar, parada? Era esse o mistério? O fato de a caveira passar a se mexer e fazer barulho durante as noites? Ou as voltas que os moradores de certo lugar davam na cidade a fim de não passar perto da caveira? Lembra que a caveira estava quietinha lá, até que de repente alguém viu ela se mexer à noite. E a partir do outro dia, ninguém mais passou lá, porque todo mundo ficou com medo. Então a resposta correta vai ser o fato de a caveira passar a se mexer e fazer barulho durante as noites. Quem não conseguiu responder essa questão com facilidade, releia o texto e vai ver que lá nós temos essa informação, que o primeiro morador que viu isso espalhou para todo mundo, e aí o medo tomou conta da cidade. Letra B. Os moradores da cidade acreditavam inicialmente que algo sobrenatural provocara o mistério. No início da história, você também acreditou nisso? Converse com os colegas e com o professor. O que vocês acham? Vocês acham realmente que quando a gente começa a ler a história, a gente imagina que é algo sobrenatural que está fazendo? Eu, particularmente, quando comecei a ler a história, jamais imaginava que seria um rato, né? Eu realmente achei que podia ser uma assombração, que podia ser algo místico que estava acontecendo ali. Então, a história traz essa ideia no início, né? Já no final do conto, lá na letra C, Abade desvendou o tal mistério. Havia mesmo algo de sobrenatural ou o mistério foi criado pela imaginação dos personagens? O que vocês acham, gente? No final não havia mistério nenhum, nada mais era do que um rato, né? E isso acontece muito quando a gente tem alguma impressão errada das coisas ou alguma impressão negativa. Vocês já viram aquela história que quando a gente vai dormir e no quarto da gente tem uma cadeira cheia de roupa empilhada, quando a gente deita lá e fica no escuro e você olha aquela cadeira, parece que é alguém que está em pé, né? Ou seja, é a impressão errada que a gente tem das coisas que causa esse sentimento de medo, né? Que parece que é algo místico, algo assombrado. Se mexer, então, aí está causado terror, né? Então vejam que na verdade não havia nada de errado, era só um rato. Olha só, em muitos textos de ficção, como o conto que você leu, quem conta a história é o narrador. Em Abade Alfau e a Caveira, é possível afirmar que o narrador, vamos pensar, a pessoa que está contando a história, sobre a pessoa que está contando a história, o que nós podemos pensar? Que ela também é um personagem da história e viveu os fatos narrados, ajudando o Abade a desvendar o mistério da caveira? Vocês acham que a pessoa, o narrador, na hora de fazer a leitura, era um personagem que estava lá junto com o soldado, participando disso, ou não? Na segunda opção diz o seguinte: o narrador não participa da história, mas sabe de tudo o que aconteceu em um passado remoto que não viveu. Será que é isso que acontece? O narrador sabe da história, mas não viveu essa história. Ou ainda, ele não participa da história e narra os fatos de maneira incerta e pouco convincente. Nessa questão, o que a gente pode concluir?
que na verdade o autor não participa da história. Ele não é um personagem, não é uma personagem da história, mas ele conta com detalhes as coisas que aconteceram. Então a resposta correta é a segunda, certo, pessoal? E agora vem a questão que envolve o tema da aula, que é o gênero textual resumo. Olha só o que essa questão diz e que ela está lá na atividade de vocês, ó. Numere os fatos de acordo com a ordem em que são narrados. Depois, com base nos acontecimentos que ordenou, faça um resumo do texto no caderno. Então nós vimos que, para fazer um resumo, nós precisamos, primeiro, realizar a leitura inicial do texto. Segundo, reler o texto novamente para observar as partes principais. E por último, organizar as ideias e escrever o texto. Então nós já fizemos isso, já fizemos o primeiro passo, já fizemos o segundo. Falta o quê? Organizar as ideias e fazer o resumo. Então olhem só a sequência de fatos que o professor trouxe. Se eu somente ler esses fatos, a história vai ficar bagunçada. Então nós vamos organizar e ver o que aconteceu primeiro. Vamos lá? Olha só. Até os guardas fugiam do lugar, com muito medo. Ele foi até o convento e desfez o mistério que não era sobrenatural. Havia uma caveira em um nicho na parede do convento de São Domingos. Os moradores começaram a ficar com medo de passar perto do convento. Descobriu que debaixo da caveira havia um rato que se mexia e fazia a caveira se mexer também. Um dia, um transeunte viu a caveira se mexer e Abade Alfau decidiu enfrentar o problema. Quando eu leio essa sequência de fatos misturados, a história perde o sentido, ou seja, ela não está mantendo a ideia original lá do autor ao escrever inicialmente a história. Então nós vamos organizar isso por fatos. Primeira coisa, disso que está elencado, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele começa a história contando que havia uma caveira em um nicho na parede do convento de Santo Domingo. Ele inicia a história contando isso, que tinha uma caveira dentro de um nicho na parede do convento, né? Depois disso, o que acontece? Um dia, essa caveira que estava lá parada, né? Um transeunte viu a caveira se mexer. Então é a segunda parte da história. Então nós já estamos organizando a sequência de acordo com aquilo que aconteceu. Depois, os moradores começaram a ficar com medo de passar perto do convento. Então, se veja, tinha a caveira e o convento, um morador viu a caveira se mexer, a partir de então, todos começaram a ficar com medo. Até os guardas, olha só, até os guardas fugiam do lugar, com muito medo. Depois, Abade Alfau decidiu enfrentar o problema, já que todo mundo estava com medo, então a partir daquele momento ele decidiu que ele ia enfrentar. Qual foi o sexto evento que aconteceu? Ele foi até o convento e desfez o mistério, que não era sobrenatural. Veja, gente, que aqui no item 6, a gente vê claramente que a frase foi resumida. Por quê? Porque quando ele conta que ele foi desfazer o mistério lá no convento, a gente lembra lá no texto que ele falava assim, que ele pediu para que os colegas segurassem a escada, que ele foi subindo, que a cada passo que dava a caveira se mexia mais, que ele deu as espadadas lá na caveira, ou seja, ele conta com detalhes. Esse é o texto original. Quando nós vamos fazer um resumo, nós tiramos todos os detalhes, ou seja, nós deixamos apenas aquilo que é fundamental, aquilo que é mais importante, ou seja, ele foi até o convento e desfez o mistério, né? Não conta como que ele desfez, mas ele desfez, que não era sobrenatural. E por último, descobriu que debaixo da caveira havia um rato que se mexia e fazia a caveira se mexer também. Então vejam, pessoal, se eu for ler agora a maneira como isso ficou organizado na sequência, a história volta a ter sentido. Olhem só. 1. Havia uma caveira em um nicho na parede do convento de Santo Domingo. Um dia, um transeunte viu a caveira se mexer. Os moradores começaram a ficar com medo de passar perto do convento. Até os guardas fugiam do lugar, com muito medo. Abade Alfau decidiu enfrentar o problema. Ele foi até o convento e desfez o mistério,
que não era sobrenatural. Descobriu que debaixo da caveira havia um rato que se mexia e fazia a caveira se mexer também. Ou seja, quando a gente organiza as ideias e mantém todas essas ideias dentro do texto original, nós temos um resumo. Tudo bem? Para continuar a nossa aula, então, a gente vai ver que, para que a gente compreenda os trechos dentro do texto, a pontuação ela é fundamental, né? Observem só o trecho que o professor trouxe lá do texto do Abade Alfal e a caveira e a pontuação que foi utilizada. Olhem só. Muito tempo transcorreu sem que a caveira nem o verso chamassem a atenção do público. Até a noite em que um morador do bairro, a caminho de casa, ouviu um ruído proveniente da caveira e, ao voltar os seus olhos para ela, observou que se mexia, inclinando-se para a frente ou virando-se de um lado para o outro, como se dissesse sim, sim, não, não. Olha só, gente, aqui a gente pode observar claramente a presença das aspas. Vejam que as aspas foram utilizadas lá no trecho que diz o seguinte: sim, sim, não, não. Ou seja, ela está mostrando a fala, como se fosse a fala ou a expressão da caveira. Então vejam que quando a gente utiliza as aspas, nós podemos dar o sentido de que alguém está falando. Ou seja, a pontuação ela dá um sentido para aquilo que a gente está escrevendo. Além disso, nós também temos o uso das reticências. Olhem só, lá no mesmo trecho onde diz assim, ó, sim, sim, não, não, e continua com reticências, nós temos a impressão que aquilo continua, né, que não para, que foi registrado apenas 2 vezes no texto, mas que provavelmente ela ficava sim, 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 não, não, não. Ou seja, as reticências, elas dão essa impressão, elas dão esse sentido de que a fala continuava, ou seja, que a caveira continuava falando. Além disso, nós também temos a presença forte nesse trecho da vírgula, ou seja, a vírgula que é utilizada para dar entonação, né? Uma pausa na hora da leitura ou para elencar as coisas. Olha só quando ele diz assim, ó, ao voltar os seus olhos para ela, vírgula, observou que se mexia, ou seja, está descrevendo uma nova ação, né? Vírgula, inclinando-se para a frente. Então nós estamos separando as ideias através, né, as orações através da vírgula. Então ela serve para isso. Tudo bem? Então vejam que os sinais de pontuação eles servem para mostrar e para inferir sentido àquilo que a gente está lendo, né? E então o professor trouxe agora uma dinâmica que se chama a flor dos sentidos. O professor tem aqui 5 frases. Estas 5 frases foram utilizadas, nestas 5 frases, o professor utilizou uma desses 3 sinais de pontuação, as aspas, a reticência ou a vírgula. Dependendo daquilo que a gente perceber na frase, nós vamos ver qual dos significados ela se enquadra, para ver qual sinal de pontuação se enquadra para cada definição. Tudo bem? Vamos lá então? O professor vai estourar uma pétala de cada vez e dentro de cada pétala vai ter uma frase. Vamos lá? Deixa o professor escolher aqui o primeiro. Opa, foi o primeiro. Nesta primeira frase está escrito o seguinte. Ó. Não vou tolerar esse tipo de brincadeira. Olha só, a palavra brincadeira está entre aspas. Será que esse entre aspas que ela foi utilizada serve para interrupção de uma frase, suspensão de um trecho, sentido de continuidade? Ou ela serve para abrir e fechar um discurso, enfatizar palavras e expressões ou realizar citações? Veja, ó, quando ele diz assim, não vou tolerar esse tipo de brincadeira.
A palavra brincadeira, eu estou enfatizando ela, ou seja, não vou tolerar esse tipo de brincadeira. Quando eu coloco brincadeira entre aspas, talvez eu esteja dando uma ênfase nessa palavra e dizendo que isso talvez não seja uma brincadeira, porque talvez não tenha tanta graça, tudo bem? Então, provavelmente aqui as aspas servem para aquele significado, né, de enfatizar palavras e expressões. Tudo bem? Vamos para a segunda frase? Será que isso vai... Vamos escolher mais uma aqui. A nossa segunda frase diz o seguinte. Ó, comprei lápis, vírgula, canetas, vírgula, cadernos e reticências. Veja só, esta frase ela traz qual ideia? Interrupção de uma frase, suspensão de um trecho, sentido de continuidade. Olha só, comprei lápis, canetas, cadernos. E quando eu coloco reticências, talvez eu esteja dizendo que eu comprei mais coisas, mas que eu não estou citando. Então as reticências, elas podem dar essa ideia, esse sentido de continuidade. Além disso, gente, olhem só, a vírgula que foi utilizada, ó. Comprei lápis, caneta, caderno. Será que ela abre e fecha um discurso? Enfatiza palavras e expressões? Realiza citações? Ou será que ela enumera elementos? Olha só, enumerar elementos, isolar um aposto explicativo. Provavelmente ela está enumerando, ó. Comprei lápis, caderno, caneta, né? Então a vírgula ela é utilizada para enumerar, certo? Vamos para a nossa próxima frase? E a nossa flor dos sentidos está se desfazendo. Olha só. Na próxima frase, diz o seguinte. Ó. Vim até aqui achando que... Ou seja, a frase não termina, ó. Eu vim até aqui achando que... E daí, reticências. Ou seja, gente, houve uma interrupção da frase. Vejam que a reticência interrompeu, né? Eu vim até aqui achando que, mas acabou que não sei o final da frase. Então ela interrompeu. A reticência também serve para isso, gente, para mostrar que a frase pode ser interrompida. Vamos então para mais uma das nossas frases. Gente, olha só. Na próxima frase, na penúltima frase, ela diz o seguinte. Ó. Dona Adriana, vírgula, dona do mercadinho, teve um bebê. Ou seja, a vírgula aqui, gente, foi utilizada para quê? Vamos ver qual destes significados serve para a vírgula. Será que serve para interromper a frase? Não. Para suspender um trecho? Também não. Para dar um sentido de continuidade? Também não. Abrir e fechar discurso, enfatizar palavras e expressões. Quando ela utilizou a vírgula para dizer que é a Dona Adriana, dona do mercadinho, ela está explicando quem é a Dona Adriana. Isso se chama isolar um aposto explicativo, ou seja, eu uso a vírgula para explicar de quem eu estou falando. Então eu disse Dona Adriana, vírgula, dona do mercadinho. Esse é um dos sentidos que a vírgula pode dar dentro de uma frase, tá? Que é o isolamento de um aposto explicativo. Essa explicação a gente chama de aposto, tudo bem? E a nossa última frase da flor, aqui a nossa última pétala, ela diz o seguinte, olha só. O tempo cura tudo. Veja que essa frase está entre aspas. Por que será que as aspas foram utilizadas para isso? Provavelmente para realizar uma citação, ou seja, alguém disse isso, é a fala de alguém. E quando é a fala de alguém, a gente usa as aspas. Ou seja, gente, para finalizar, então a gente pode dizer que as aspas, elas servem para abrir e fechar discurso, enfatizar palavras e expressões, além de realizar citações. As reticências podem servir para interromper as frases, suspender o trecho
ou dar um sentido de continuidade àquela ideia. E a vírgula pode enumerar elementos, isolar um aposto explicativo, alterar a entonação através de uma pausa. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, foi um prazer estar com vocês hoje e eu espero todo mundo para a nossa última aula da semana, na sexta-feira. Tudo bem? Um beijo do professor Júnior e até mais! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. Bem-vindos também vocês, alunos da EJA, que acompanham as nossas aulas. Todos vocês sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos ter uma aula de um conhecimento, né, de um objeto de conhecimento que às vezes muitas pessoas não sabem usar ou elas ainda têm muitas dificuldades de usar. Vamos ver qual é o objetivo da aula para descobrir qual é o nosso objeto de conhecimento? Olá! Resolver problemas que envolvam porcentagem por meio de diversas estratégias. Então é essa a nossa temática de hoje, porcentagem. E a porcentagem nós vamos trabalhar com cálculo, porque a gente vai resolver alguns probleminhas aqui na aula de hoje, né? A gente vai fazer algumas situações aqui para aprender a resolver a porcentagem. A professora vai mostrar um jeito de resolver mais assim, visual, né? A gente tem aí o cálculo propriamente dito, mas hoje ainda nós não vamos trabalhar com o cálculo propriamente dito, nós vamos trabalhar aqui com umas ideias primeiras, as primeiras noções do cálculo de porcentagem. Aí em outras aulas lá para frente a gente vem com o cálculo propriamente dito para a gente poder aprender também a fazer o cálculo da porcentagem. Ok? Muito bem? Então, nós vamos iniciar fazendo uma lembrança. Por que a gente vai fazer uma lembrança de umas aulas passadas? Porque quando a gente trabalha com porcentagem, a gente tem a ideia de trabalhar com os números racionais. Lembra que a gente já teve aula sobre os racionais, né? Então, a gente vai lembrar um pouquinho dos conhecimentos que a gente teve nas aulas passadas para a gente poder usar aqui hoje. Então, vamos aí na nossa telinha o que vai aparecer para nós. Então vejam, nós tínhamos lá numa aula passada, né, que a professora trabalhou com vocês, a ideia do que significa a porcentagem, que é esse símbolo aí, né, do porcento, que é a ideia de que em cada quantidade de 100, um total de 100, eu tenho uma certa quantidade. No caso ali, por exemplo, da primeira figura, nós temos cada quadradinho daquele ali pintado de cores diferentes, no caso vermelho, verde, azul e amarelo, cada conjunto de cor equivale a 25 partes daqueles 100 que estão ali. Então, nós temos aí 25 centésimos, que é a mesma coisa que 25%. Então, isso a gente aprendeu lá na aula, né, que a gente estava trabalhando sobre o que significava a porcentagem, o que era a ideia da porcentagem, né? Então, vejam, a porcentagem, ela está ligada a essa ideia de uma fração de denominador de 100, né? Porque o total que a gente trabalha no porcento é um total de 100. Aí a gente vai pegando por partes, né? Uma parte aqui, uma parte ali, e a gente vai descobrindo então as porcentagens pelas partes desse total de 100, como a gente viu aí, os 25% da primeira figura, e na segunda figura ao lado ali algumas outras porcentagens de acordo com as cores usadas naquela tela, né? O rosa 48%, né? O azul 10%, o amarelo 10% e o branco 32%, significando uma parte daquele total de 100. Muito bem, então essa foi a ideia que a gente trabalhou naquelas aulas passadas, né? Já faz uns diazinhos que a gente trabalhou com essa ideia. E, além dessa ideia de porcentagem como fração de 100, a professora também trabalhou aulas passadas com vocês as diversas representações dos números racionais. Porque o 25%, por exemplo, a gente não trabalha só com 25 centésimos, a gente tem outras ideias relacionadas também a esse número de 25%, que é um número racional. E por conta disso, existem outras representações do mesmo número, como por exemplo, um quarto. Lembram? Vamos aí na nossa telinha de novo, mais uma lembrança? Então está aí, ó, a professora mostrando para vocês um cartaz, né, que a professora fez com as representações dos números racionais, de alguns deles, né, não de todos, mas a professora pegou aí principalmente as frações, né, que tem denominador 100, para mostrar para vocês as diferentes representações de um mesmo número racional. Então olha ali, ó, um décimo,
que equivale a 10 centésimos, que equivale a 0,1, que é 1/10, que equivale a 10%. Então, são representações do mesmo número racional. E se você continuar olhando, vejam lá, ó, por exemplo, no 5 décimos. 5 décimos equivale a 50 centésimos, porque é a mesma parte, né? Olhe pela figura que está aparecendo para vocês aí, vocês estão observando que é a mesma parte, que equivale a 5 décimos no número decimal, que também equivale a 50%. Agora, pule lá para o número do meio, lá onde tem a representação lá pintada de verde, né? Vocês estão vendo aí o quadrinho pintado meio verde, meio branco. Olha que aí nós temos a representação do número meio, né? 1/meio, que equivale também a 50 centésimos, que equivale a 0,5, que é 5 décimos, que equivale a 50%. Então, olha só para os 50%, quantas diferentes representações eu tenho do mesmo número racional que equivale ao meio, né? São diferentes representações que falam da mesma coisa. Muito bem. Então vejam, essa informação que a professora trouxe para vocês aí no cartaz, que também está aqui no cartaz do lado, né, que a professora já deixou para a gente poder visualizar de vez em quando aqui na aula, para ficar mais simples a nossa comunicação. Então vejam, esses números racionais são representados de diferentes maneiras. E essas diferentes maneiras que a gente representa os números racionais, a gente utiliza também em diferentes situações. Né? Então, quando a gente vai calcular a porcentagem, às vezes, pode ser que a gente não lembre da conta, né? Não lembre de como faz o processo, mas eu sei que 50% equivale a metade. Opa! Já fica mais fácil, porque metade é dividir por 2, e dividir por 2 é dividir pela metade. Então, aí está a nossa chance de calcular alguma coisa em 50% só dividindo pela metade. Então, viu como fica mais fácil? A mesma coisa é o 25%, que é metade da metade. Opa, metade da metade na fração, a professora já me ensinou que é 1/4. Isso, 1/4. Então, se eu não sei calcular a porcentagem de 25%, opa, eu posso pensar em dividir em 4 partes iguais e pegar uma delas. Tá aí, não fica difícil, né? Então, para isso que a gente usa as diferentes representações de um mesmo número racional, ok? Ficou claro? Beleza. Então, agora a gente vai entrar, né, numa situação problema. Nós vamos tentar resolver um problema usando essa ideia primeira de porcentagem e fazendo, se necessário for, o uso, né, das diversas representações que tem um número racional. Se a gente puder usar para facilitar, a gente vai usar, tá? Beleza? Muito bem. Então vamos ver aí na nossa telinha qual é o problema? Então aí, ó, Maria, né, ela fez um plano de 80 gigabytes de internet e está acompanhando o uso dos dados pelo seu celular. Lá são apresentadas uma barra e uma porcentagem que apresentam o consumo de dados do seu pacote de internet. Então aí está o desenho disso que está falando aí, descrito aí em cima, tá? Então ali, ó, acompanhamento do uso da internet. Então nós temos ali o nome da Maria, aquela barra simbolizando 75% de uma barra maior, né? Nós temos um pedaço dessa barra. E esse 75% é o consumo que ela teve. O plano geral, o total, é 80 gigabytes. 80 gigabytes é o valor, né, do plano inteiro da Maria. Então, ela tem como usar durante um certo período de tempo, né, que geralmente aí dura um mês, esses 80 gigabytes durante esse tempo de utilização da internet lá, para depois renovar o pacote dela. Mas por hora ela está sendo usada 75%. A gente quer saber quanto é esse 75% dos 80. Vamos lá então. Bem, agora a gente vai resolver aqui na mesa com a professora com a ajuda aqui de alguns objetos, né, de algumas pecinhas coloridas que a professora trouxe. Bem, vamos pensar assim. Se a gente a professora já falou, né, que a fração, que a porcentagem é uma fração de 100, que o total a gente vai sempre pensar em 100. Mas agora a professora trouxe aí 80 o total. E agora a professora complicou, não consigo entender, mas não era de 100, como é que agora é 80? Bem, a gente pode fazer porcentagem pensando no total de 100 em qualquer quantidade.
Só que como eu falei para vocês, às vezes a gente precisa usar de um outro jeito, de uma outra representação do mesmo número racional para poder achar o cálculo daquela porcentagem. Então é o caso agora. O que diz ali? 80 gigabytes, né? Então a professora vai pegar aqui para mostrar para vocês 80 pecinhas coloridas, né? Que vocês vão acompanhando aí junto com a professora. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos tirar uma aqui que sobrou. Então 10. Deixa a professora tirar aqui para a gente poder visualizar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então nós vamos pegar mais uma de 10, são 20. Mais uma de 10, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Então aqui eu tenho 80 pecinhas coloridas, ok? Muito bem. O que nós vamos fazer com essas 80 pecinhas coloridas, professora? Vamos imaginar que essas 80 pecinhas coloridas são os 80 gigabytes lá do plano da Maria, tá? Então, nós temos aqui 80 pecinhas representando os 80 gigabytes. O que a gente quer saber? 75%. Bem, 75%, qual é a fração ordinária que me dá 75%? Bem, eu já sei que metade, metade é 50 um tanto para lá, um tanto para cá. Metade de 80 é 40, né? Então 40 para lá, 40 para cá. Então eu já tenho aqui, 50%. Lembra que os 25% que a professora falou é metade da metade? Então quando eu tenho metade da metade, eu tenho 25%. Então veja lá, 25% aqui, 25% aqui, vou dividir na metade aqui também. 25% e 25%. Porque eu sei que 25% eu tenho que dividir o inteiro em 4 partes, né? 1, 2, 3, 4 partes, que me deu os 25%. Muito bem. Se eu tenho a divisão aqui em 4 partes, que são cada parte 25%, aonde que está o 75%? Isso, na soma dos 25, muito bem. Vamos contar com a professora, 25 mais 25, fecha 50. Então, aqui eu tenho 50. 50 mais 25, tenho quanto? 75. Então, este total aqui equivale a 75%. Lembra da questão da porcentagem. Agora, quanto vale isso em quantidade de gigabytes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A barrinha tem 10. Então, vamos contar com a professora. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ótimo! Então, quer dizer que 75% dos 80 gigabytes vale 60 gigabytes, isso mesmo. E sobrou quanto aqui para fora? Sobrou 20, muito bem. Agora, olha como é que a professora vai mostrar para vocês todo esse processo que a gente fez aqui com as nossas fichinhas coloridas. Então, a professora vai mostrar aqui na lousa. Bem, o que nós tínhamos? Nós tínhamos 80 gigabytes, que é o meu 100%. Tá? O meu 100% vai ser os 80. Então, eu tenho que pensar nessa lógica aqui. Por isso que a professora fala que a porcentagem sempre vai ser em relação a 100%. Eu não posso trocar o total sempre vai ser 100%. Mas a quantidade varia, claro. Então, aqui no caso, a quantidade total é 80. O que a gente fez? A gente pegou esse 80 aqui e a gente dividiu ele em 4 partes. Por que 4 partes? Porque essas 4 partes, cada parte vale 25%. A gente fez, né, a divisão em 4, por quê? Para encontrar uma parte que valia 25%. Daí, juntando todas os 3 25, nós vamos encontrar 75. Então, o que a professora fez? Dividiu 80 por 4 e achamos que cada parte valia 20. Mas eu queria quantos? Eu queria
né, fazer desse 20 aqui, eu queria fazer 3 partes, porque eu queria 75%. Então, 20 vezes 3 me deu 60. Esse 60 aqui, ele vale 75%, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui esse 7 para não ficar... 75%. Então, veja, olha o caminho que a gente fez aqui com o nosso pensamento, tá? A professora foi rabiscando aqui o nosso pensamento. Eu tinha 80, que valia 100%. Eu peguei o meu inteiro e dividi em 4 partes. Por quê? Porque cada parte vale 25%. Achei quanto que vale 25%? 25% é 20. Eu vou fazer multiplicar por 3. Por que por 3? Porque eu quero 3 de 25. 3 de 25 equivale a 75. Então, a hora que eu multipliquei aqui 20 por 3, eu encontrei 60. Então, 60 é o valor do total de gigabytes que ela já consumiu. E ainda sobrou os 20 lá, né, para fechar os 100%. Então, veja, esse raciocínio que a gente rabiscou aqui no papel foi o que a gente fez aqui na mesa com o material, para vocês poderem compreender por que a professora não foi direto para 75. Por que eu dividi por 4? Para facilitar o meu cálculo, para que a gente possa encontrar o valor que, no caso, não tinha 100, tinha 80. E como é que eu vou fazer a relação de 80 para 100? Nessa ideia de que divido o todo em partes iguais e pego, né, uma daquelas partes que equivale aos 75%, que é isso que a gente fez, né? Se a gente for observar aqui nos nossos registros, quando a gente tem 75%, a gente tem 3 quartos. Então, 3 vezes 1/4, 3 vezes 1/4 são 3 quartos. Foi o que a gente registrou aqui no nosso pensamento. Beleza? Ok? Muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro problema e lá está a resposta, né? Vamos ver a resposta lá do problema agora. Então, tá aí. A Maria vai utilizar, né, os 60 gigabytes que a gente já descobriu aqui e o que ficou ainda disponível para ela seriam os 20 gigabytes, que ela ainda tem disponível para gastar. Então, essa é a resposta do nosso problema. Muito bem. Agora, a gente vai para um outro problema. A gente vai resolver um outro probleminha também, usando porcentagem. Vamos aí na nossa telinha. Agora, nós temos aí uma porcentagem que a gente vai usar um disco, né? Ou melhor, um círculo, né? A gente vai aprender a utilizar esse círculo aí também para ler e calcular porcentagens. Um site de viagem fez uma pesquisa com 400 clientes para saber a preferência deles entre 3 restaurantes de certa cidade. Observe o gráfico com o resultado. Então, nós temos aí o gráfico, né, mostrado, um círculo, e os 3 restaurantes que foram pesquisados, numa certa região de uma certa cidade. Então, tá lá, salada mista, que é o que está em azul, o caldo bom, que é o sabor da roça, e no caso, desculpa, o caldo bom, que é o amarelo, e o sabor da roça, que é o vermelho. Então, tá aí registrado no nosso gráfico. Muito bem. O que a gente quer saber? Bem, 400 são os clientes, então o 400 é o meu 100%, não posso esquecer disso, tá bom? Então, lembre lá da quantidade. E agora a gente vai mexer com isso aqui na mesa. Então, nós vamos resolver aqui esse problema. A professora trouxe aqui, né, o gráfico que estava no problema para a gente poder pensar para resolver ele. Também usando aqui a ideia de porcentagem, as primeiras ideias, né, relacionadas à porcentagem. Então, vamos ver aqui no nosso cartaz que está aqui na mesa da professora. Vamos acompanhar com a professora lá. Então, aqui, ó, eu tenho o círculo, 50%, que é a metade, 20%, que é esse pedaço em vermelho, 30%, que é esse pedaço em amarelo, né? Nós temos lá os registros dos 3 restaurantes. Salada mista, o caldo bom e o sabor da roça, tá? Claro que a gente já sabe quem é que foi a preferido aqui. O preferido foi o que ganhou, né, 50%. Mas a situação dizia lá que tinha quantos? 400 clientes foram entrevistados. Opa, agora o número é maior que 100. Então vejam o que a professora. Um número maior que 100, eu posso usar
a ideia da fração decimal. Agora eu posso. Eu não preciso pegar mais a dividir por 4, dividir por 5, dividir, né, pelos números das frações ordinárias. Eu já posso usar a fração decimal. Por que eu posso usar? Porque eu tenho quantidades maiores que 100. Então veja aqui nessa representação aqui dos números racionais que a professora trouxe para a gente poder fazer aqui o raciocínio comigo. Eu quero que vocês pensem junto com a professora, tá? Não adianta a professora fazer aqui, calcular e mostrar, só mostrar. Você tem que ajudar a professora a resolver. E para isso você tem que me ajudar respondendo as minhas perguntas. Eu estou ajudando você a pensar, tá bom? Eu ajudo você a pensar e você me ajuda a resolver. Combinado? Então vamos lá. Aqui nós temos a representação das frações, né? Das frações que são representações dos decimais. Então vamos acompanhar aqui com a professora. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, bem, para ficar melhor para vocês visualizarem. Isso. Vamos lá. Então veja aqui. 1/10, 10 centésimos, que é a mesma coisa que 1/10 em número decimal, e 10%. No caso, a gente está trabalhando com 20%, 30% e 50%. Então, ó, 20, 30 e 50. Vamos pegar aqui no 20, qual que é a fração equivalente a 20 centésimos ou 20%? É 2 décimos. Significa o quê? Que em cada 10 eu pego de 2. Então, a fração 2 décimos significa isso. A cada 10 eu pego 2. Lembra da aula que a professora trabalhou também, já para vocês, nessas semanas passadas, que a gente trabalhou com a ideia da fração quanto razão? Então, a mesma ideia está presente aqui. A cada 10 pessoas, 2 escolheram o restaurante Sabor da Roça, que é o vermelho, que era 20%. De cada 10 pessoas, 3 pessoas escolheram o Caldo Bom, que é o representante do amarelo lá, que é o 30%. E a cada 10 pessoas, 5 escolheram o restaurante chamado Salada Mista, que é o que vale a 50%. Então veja, nós estamos usando as frações decimais pensando na porcentagem, porque a gente está usando a equivalência. Cada fração decimal dessa é equivalente à porcentagem aqui de baixo. Por que a gente vai usar isso? Para ficar mais fácil da gente resolver o nosso problema ali usando aquele círculo da porcentagem. Muito bem, então agora vamos acompanhar aqui com a professora, né, na mesa, para a gente poder raciocinar essa ideia. A gente já pegou, já viu, a gente já fez aqui as associações do mesmo número racional, não fizemos? Ok, então agora a gente vai fazer aqui na prática. Vamos lá. Então a professora tem aqui o círculo que representa, né, as porcentagens. Lembra que eu falei que nós vamos usar as frações decimais? A cada 10, 5, a cada 10, 2 e a cada 10, 3? Muito bem. Então vamos fazer de conta que a professora tem aqui, ó, né, a barrinha aqui que tem 10. Então a cada 10, 2 são aqui 20%. A cada 10, 3 são 30%. E a cada 10, 5 equivale a 50%. Então olha aqui como é que a professora fez. A professora fez esse registro aqui. Então, no 30%, 3. No 20%, 2 de 10. E no 50%, 5 de 10. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3. Compreendido isso? Muito bem. Só que agora a gente vai fazer um cálculo. A professora vai ajudar aqui vocês a pensar, né? Raciocinando com o cálculo. Vamos lá. Olha na representação que a professora colocou aqui. Nós temos 400, que equivale ao 100%, né? Nós temos que pensar sempre que o total equivale a 100%. Muito bem. O que a gente tem? A cada 10, lembra lá da divisão de 10? Então aqui eu posso transformar o 400, assim, pensar assim. Se dentro da nossa porcentagem, né, nós temos lá, a cada 10, 5 são 50%, a cada 10, 2, 20%, a cada 10, 3, 30%, a gente vai pensar assim. Se dentro do 100, agora eu vou transformar aqui a ideia do 100%, ó, dentro do 100, tá? Dentro do 100. Dentro do 100 eu tenho 20 para que escolheram, né, o Sabor da Roça, que é a nossa representação lá do gráfico em vermelho. Dá uma olhadinha aí que vai aparecer para vocês o gráfico de novo. Então a representação, né,
da nossa Sabor da Roça, daquele restaurante Sabor da Roça, vale esse 20%. Então tá lá, mostrado. Daí o nosso caldo bom, tá escrito lá quanto? 30, né? Então o caldo bom, 30%. Então tá aqui também, caldo bom, 30%. E o último, que era o preferido, salada mista, 50%. Então olha o que a gente fez aqui. A professora fez, ó, a cada 100, 20, 30, 50. Bem, se eu transformar, como eu transformei aqui, a cada 10. Então, se eu pensar agora a cada 10, vamos registrar aqui mais embaixo, a cada 10, olha, a professora está mostrando para vocês o raciocínio que eu estou fazendo. Ainda não chegamos no cálculo propriamente dito e nem achamos ainda a quantidade de pessoas, tá bom? Vamos desenhar o nosso raciocínio, vamos pôr no papel, vamos rabiscar para a gente poder entender. Então, a cada 10, se a cada 100 era 20, a cada 10 eram 2, não eram 2? 2 décimos lá, lembra que a professora já trabalhou a fração equivalente. Então, a cada 10, 2. A cada 10, no outro, 3. E a cada 10, no outro, 5. Então, veja, o que a professora fez aqui? Eu transformei o 100 em 10, que são frações equivalentes. 20 centésimo, 30 centésimo, 50 centésimos são equivalentes a 2 décimos, 3 décimos, 5 décimos, respectivamente. Então, isso aqui é a nossa ideia. Bem, se a cada, no caso aqui para a representação que a professora fez, né? Deixa a professora apagar esse de baixo aqui agora para a gente fazer o nosso cálculo. Se a cada 100 eu tenho 20, agora vamos pensar aqui no 400. Quantas vezes eu multipliquei o 100 para chegar no 400? Eu multipliquei o 100 4 vezes, muito bem. Então, ó, vezes 4. O 100 vezes 4 é igual ao 400. Então, se eu multipliquei o meu total vezes 4, eu tenho que multiplicar aqui também cada pedaço desse vezes 4. Olá! Então, vamos fazer a nossa conta agora. Deixa a professora pegar uma cor diferente aqui para a gente poder fazer as nossas conclusões. A cada 100, 20. 20 vezes 4 dá quanto? 20 vezes 4 dá 80. Então, aqui, ó, 80. Tá? Agora a gente vai trabalhar com a ideia que é do cálculo nós queremos lá. Se de 100 eu multipliquei por 4, o 30 também tem que multiplicar por 4. Quanto vale o 30? Vezes 4, ou 3 vezes 4 é 12, acrescentamos um zero atrás só. Isso aqui a gente já aprendeu também. 5 agora, ó, 50. A cada 10 é 5, a cada 100 é 50. Vamos multiplicar o 50 por 4 também, que é 200, né? Porque 2 vezes 4 é 20 e eu só completo com zero atrás. Então, vejam aqui a equivalência no valor de 400 agora. Quanto que vale 20% de 400? 80. Quanto que vale 30% de 400? 120. Quanto que vale 50% de 400? 200. Então, aqui nós temos o número total de pessoas, a professora vai colocar um P aqui de pessoas, que preferiram cada um dos restaurantes. Então, a salada mista que ganhou, 200 pessoas votaram na salada mista. O 30% que era do caldo bom, o caldo bom, na verdade, lá no 30% dos 400 equivale a 120. E o último restaurante, que era o Sabor da Roça, o vermelho, 20. E 20% dos 400 vale 80. Então, aqui estão as pessoas. Viu como é que a professora fez o cálculo aqui, que não precisava muita coisa? Pensando só nessa relação de partes, todo, parte com todo, parte com a parte. Então, aqui a gente fez um cálculo de porcentagem, estabelecendo, né, as relações aqui da fração centesimal e da fração de décimos também. Porque eu poderia trabalhar com décimos e só acrescentar os zeros atrás para ter o nosso cálculo final, ok? Muito bem. Então, vejam, essas ideias que a gente usa aqui para calcular a porcentagem vêm das diferentes representações dos números racionais. Claro que a gente tem um jeito mais técnico, a gente tem um jeito mais elaborado de calcular a porcentagem, mas isso não nos impede de calcular a porcentagem usando as frações equivalentes. Foi isso que nós fizemos agora, nós fizemos as porcentagens das frações equivalentes. E agora, só para a gente finalizar o nosso raciocínio, né? A gente vai fazer um exercício aí na nossa telinha. Vamos ver lá qual que é o exercício?
nós vamos calcular as porcentagens aí desses valores aí, ó. Uns valores que são maiores e menores que 100. Então, vamos lá. 10% de 60. Eu vou pegar 10 partes de 100, ou seja, ou uma parte de 10, também pode ser pensado assim. 10% de 60 vale 6. Vamos pensar em 20 agora. 20% é o dobro do 10. Qual é o dobro do 6? 12, muito bem, então 20% é 12. 25% do 6, desculpe, do 60. É pensar o 60 dividido em 4 partes, pegando uma parte só. Divida o 60 em 4 partes. Pegue uma parte só. 15. Agora metade de 60, ou seja, 50%. 30, muito bem. 75%. Opa, são 3 vezes o 25. 3 vezes o 15. 75% de 60 vale 45. E o 100% vale quanto? 60, muito bem. 100% é o todo. Vamos para o 100. O 100 fica facinho, né? Não é difícil de calcular aí o 100. 10% de 100. 10. 20% do 100. 20. 25% do 100. 25. 50% do 100. 50. 75% do 100. 75 e 100%, o próprio 100, muito bem. Agora vamos pular para o 120? Vamos lá com a professora, ajuda comigo. 10% de 120 é o 120 dividido em 10 partes. Quanto que vale uma parte? 12, isso. O dobro de 12 agora, porque eu vou trabalhar com o dobro de 10%, que vale 20. 20% vale quanto? O dobro de 12 é 24, muito bem. Então, o dobro do 10%, que é 12, que no caso agora o dobro é 20%, vale 24 do 120. 25% do 120, vamos dividir o 120 em 4 partes iguais e pegar uma parte só. Quanto vale? 30, muito bem. 50%, a metade de 120, esse é fácil. Metade? 60. 75% é 3 vezes o 25. 3 vezes 30. Quanto dá 3 vezes 30? 90, muito bem. E o 100%? 120. Agora vamos lá para o 300. 10% de 300? 30, muito bem. É uma parte das 10 que eu dividi o 300. O dobro de 30, porque agora eu vou trabalhar com o dobro de 10%, que vale 20%. Qual é? 20% é 60. 25%, quanto é 25% de 300? Dividindo 300 em 4 partes iguais. Vale quanto uma parte? 75, muito bem. Metade de 300, muito fácil. Qual é metade de 300? 150, isso! 75%. Opa, vou fazer 75, que é o 25% do 300, vale 75. Vamos fazer 3 vezes 75? Aí a gente tem o valor total de 75% de 300. Qual é o valor total? 225, vale 75% do 300. E 100% do 300 vale quanto? 300, que é o total, muito bem. Muito bem, meus amores, viu como não é difícil de fazer o cálculo da porcentagem? Beleza, né? Fica fácil se a gente pensar nessas questões assim, ó. Parte, o dobro, a metade, 3 vezes aquela parte. Não fica difícil, né? Porque a gente usou o conhecimento das diversas representações dos racionais. Beleza? Muito bem? E aí? Nós chegamos ao final da nossa aula, trabalhamos a nossa cabecinha aqui um pouquinho, né? Para trabalhar com a ideia do cálculo da porcentagem. Nas próximas aulas futuras nós vamos fazer mais um pouquinho de cálculo de porcentagem aqui com a professora, mas por hora a gente vai ficando por aqui. E será que a gente conseguiu o objetivo da aula ser atingido? Sim, né? Qual era o objetivo da aula? Vocês lembram? Resolver problemas que envolvem porcentagem por meio de diversas estratégias. Então veja, nós usamos diversas estratégias aqui para resolver problemas usando a ideia de porcentagem. E para você treinar mais um pouquinho em casa essa mesma ideia que a professora trouxe aqui, tem uma tarefa. Vamos ver a tarefa? Tem um problema, né, para fazer a primeira etapa da visita monitorada de uma fábrica de produtos alimentícios, uma excursão de 50 pessoas. Olha, o meu total agora vale 50, tá? 50 é o 100%. Foi dividido em grupos. O primeiro grupo, com 50% das pessoas,
foi visitar o setor de triagem. O segundo grupo, com 10%, foi visitar o de embalagem. E o restante ficou no terceiro grupo, que foi ver o controle de qualidade. Perguntamos, quantas pessoas foram visitar o setor de triagem? Agora eu quero saber a quantidade, tá? Eu sei que o setor de triagem foi feito por 50% das pessoas, né? 50% foi ver lá a triagem. Então eu tenho que pensar na quantidade agora, tá bom? Letra B, quantas pessoas foram visitar o setor de embalagens? Opa, eu sei que é 10% das pessoas. Então quanto é em pessoa isso? Quantas pessoas foram? E por último, aqueles que sobraram, aquelas pessoas que ficaram, né, que não foram nem para triagem nem para embalagem, foram verificar o controle de qualidade da fábrica. Muito bem, então quantas são essas pessoas que foram para a visita do controle de qualidade? Aí, essa é a nossa tarefa e eu acho que você vai acertar tudo porque a nossa aula de hoje levou a gente a pensar nessa tarefa e a gente vai conseguir resolver, ok? E também se não conseguir, o que a gente fala sempre? Não tem problema, o importante, sempre a professora vai bater nessa ideia. O importante é você se esforçar para aprender, se esforçar para resolver. Se de repente você errou alguma coisa, a gente vai lá, apaga e arruma, né? Porque o erro faz parte da nossa aprendizagem, tá bom? Não esquece disso. O esforço vale muito, muito mais que qualquer coisa que você possa fazer copiando. Então o esforço é 10, beleza? A professora vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, mas aprendido, que é o principal na nossa aula de hoje. E até a próxima aula. Um beijinho, fiquem bem! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane Bueno e vou trabalhar hoje com vocês Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos ver o tema da nossa aula de hoje? Influência das mídias, consumo consciente, capacidade de escolha do ser humano, veracidade dos fatos, responsabilidade. Os objetivos são refletir sobre a influência da mídia nas nossas escolhas, compreender a importância do consumo consciente. E para começar a nossa aula, nós vamos começar com uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Vamos ler? Olhem lá, Turma da Mônica em Meu Bolso Feliz. Aí o Cebolinha fala, mãe, compra esse jogo de videogame para mim? O que a senhora quer dizer com esse Vai comprar ou não? Quando a gente sair, eu compro. Uau! Eu também quero esse robô transfofo. Ai, se eu não tiver aquela bola, vou ficar muito triste. Filho, você realmente precisa de todos esses brinquedos? Você já tem muitos e alguns deles são parecidos com os dos anúncios da TV. É verdade. Reflita. Escolha um que você queira que eu compro. Tá certo, mãe. Eu vou escolher a bola, mas é para dar de presente pro meu amigo Cascão. A dele fulou. Então agora nós vamos refletir sobre essa história do Cebolinha. Vejam lá, você já quis comprar algo que viu na televisão mesmo sem precisar? Pense lá, quantas vezes nós compramos coisas que não precisamos e que queremos porque vemos na televisão ou porque a gente percebe que um amigo tem ou outra pessoa tem e a gente acaba querendo também. Outra reflexão. Vocês viram no quarto quadrinho que a mãe do Cebolinha faz uma pergunta muito importante para ele. Você lembra qual é essa pergunta? Não? Então vamos rever. Ai, se eu não tiver aquela bola, vou ficar muito triste. E a mãe fala, filho,
você realmente precisa de todos esses brinquedos? Agora vamos pensar, vamos refletir junto com a mãe do Cebolinha. Você precisa de todos esses brinquedos? Agora eu quero que você aí pense, vocês crianças, em todos os brinquedos que você tem. Os alunos da EJA, pensem lá em todas as coisas que vocês gostam de comprar. Roupas, sapatos, ferramentas, materiais para pesca, sei lá. Pensem naquilo que vocês gostam muito. E vamos refletir. Você consegue brincar com todos eles? Ou você da EJA consegue utilizar tudo que compra? Você já quis um brinquedo só porque um amigo tinha esse brinquedo? Ou você já quis alguma coisa, algum objeto, alguma roupa, um sapato só porque alguém tinha? Você já comprou um brinquedo que parecia ser super legal ou comprou alguma coisa que parecia ser super legal, mas na realidade não era tão legal assim? Pense lá. E o que você faz com seus brinquedos quando não quer mais brincar com eles? Então vocês vejam quantas perguntas, e aposto que muitos de vocês devem ter pensado naquele brinquedo ou naquele objeto que comprou e nem gostou tanto assim, ou nem usou tanto, ou já descartou, já passou para frente. E você sabe que existe uma maneira de nos convencer a comprarmos ou a sentirmos necessidade de algo. As empresas têm muitas formas de nos convencer a comprar algo. E uma delas é a propaganda, o comercial. Eu vou passar agora para vocês um comercial mais antigo, que passava muito tempo atrás, para a gente refletir um pouquinho sobre ele. Os alunos da EJA provavelmente vão lembrar desse comercial. Prestem atenção. Vamos lá. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Viram? Esse comercial, ele foi assim muito divulgado e muito conhecido, porque ele ficava na cabeça das pessoas, e esse comercial, ele era voltado para os pais, para influenciar os pais a comprarem para os seus filhos o chocolate que apareceu na propaganda. E esses comerciais usavam muito a palavra compre, peça, faça. E com isso percebeu que as crianças não tinham condições de pensar se aquilo era certo, se não era, se aquele alimento era saudável ou não, ou se aquele produto era bom para ser consumido ou não. E aí tem um órgão que se chama CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, resolveu regulamentar a publicidade infantil. Então agora não se pode mais fazer propagandas utilizando esse tipo de palavra. Compre, faça, peça, não pode mais. Mas tem uma outra situação também. Hoje em dia, a publicidade infantil não pode passar na TV aberta, não pode ter uma propaganda exclusiva para criança. Porém, nós temos essas propagandas na internet. E como a maioria das crianças, vocês aí agora nesse tempo de pandemia, não estão em casa no celular, olhando vídeos, jogando no celular ou no tablet, e aí vêm as propagandas. E essas propagandas nos influenciam a consumir, a comprar. Vamos ver a próxima propaganda. É uma propaganda mais moderna, mais atual, que não tem essas palavras compra, faça, peça,
mas ela também nos influencia. E eu quero que vocês prestem atenção na música, nas cores, nas personagens que aparecem, o que elas falam. Prestem atenção. Vamos ver. Nossa, adorei o seu look! Gostou? Hello vermelha no pé e na mão Hello rosa. Demais! Você também tá super fashion, hein? Curtiu? No pé Hello roxa e Hello lilás na mão. Arrasou! Mari, como você tá linda! Obrigada! No pé Hello preta. Ué, e a mão? Hello! Nova sandália Hello Kitty com kit esmalte e adesivos pra fazer a mão e o pé. Viram? Não dá vontade de comprar uma sandália para ficar fashion, para ficar moderna, para ficar bonita? Então, vocês vejam, vocês conseguiram notar que nesta propaganda ela é colorida, tem uma música, as meninas estão todas arrumadas, mas quando fala, nossa, como você está bonita, elas falam do quê? Do produto, da sandália. E vocês vejam que as três estavam com a mesma sandália e com o mesmo esmalte, com cores diferentes, mas o mesmo modelo. Agora vocês imaginem, se uma outra criança chegasse ali sem ter a mesma sandália e o mesmo esmalte, será que seria acolhida? Será que se sentiria bem? Será que se sentiria bonita? Então a propaganda, ela nos induz a achar que ficaremos bonitos se usarmos esta sandália ou esta cor de esmalte. Mas e como nós fazemos para não cair nas armadilhas de comerciais e de propagandas? Pois eu falo para vocês, nós temos que ter o consumo consciente. Mas e o que é consumo consciente? Consumo consciente consiste em tomar decisões positivas durante todo o processo de compra. Isso mesmo, durante todo o processo de compra. E isso começa com vocês, crianças, desde pequenos, pensando sobre isso. E por que eu falo todo o processo de compra? Porque não é só chegar lá, comprar e vem para casa e tá tudo bem. Não. Um consumidor consciente, ele vai fazer algumas perguntas muito importantes. Vamos ver quais são essas perguntas? Primeira pergunta: realmente o que vou comprar é necessário, é preciso, indispensável ou só desejo tê-lo? Esta é a primeira pergunta de um consumidor consciente. A primeira pergunta, porque a maioria das coisas que compramos e queremos, assim como o Cebolinha lá da história, é só por desejo, por querer. Eu quero porque eu achei bonito, porque me chamou a atenção, ou porque eu vi alguém que ficou muito bonito com isso, ou porque o meu amigo tem. Então esta é a primeira pergunta que um consumidor consciente deve fazer. Segunda pergunta: o que eu vou comprar gera quais impactos no meio ambiente? São usados métodos ecológicos na fabricação do produto? Reutilizam materiais? Acontece o descarte correto do lixo? Vocês devem estar se perguntando, mas eu preciso saber tudo isso quando vou comprar algo? Sim. Porque a partir do momento que você compra um brinquedo, um objeto, um instrumento, uma roupa, um eletrodoméstico, seja o que for, você se torna responsável por ele. E responsável pela forma como ele foi produzido e como ele vai ser descartado. Porque um dia ele não vai servir mais, não vai prestar mais. E aí ele deverá ser descartado. E quando eu falo dos impactos ambientais, eu tenho que saber. Por exemplo, os eletrônicos agora, celular, tablet, notebook, todos esses eletrônicos que nós usamos, contém bateria, que é extremamente prejudicial ao nosso meio ambiente, que polui o nosso meio ambiente. Então eu tenho que pensar como que eu vou descartar depois e também na produção, porque para eu produzir esses
elementos, esses instrumentos, esses objetos, eu preciso retirar da natureza. E quando eu retiro da natureza, eu estou causando impacto ambiental. Próxima pergunta. Quais impactos essa compra terá nas finanças da minha família? Meus pais têm condições de comprar nesse momento o que eu quero ou vão ter que se endividar para atender um desejo meu? Essa pergunta é muito importante, porque às vezes queremos tanto algo, tanto, e os nossos pais, ou responsáveis, ou avós, tios, tias, querem nos fazer feliz e acabam se endividando por algo que não era tão necessário assim. E mesmo nós adultos, às vezes acabamos comprando coisas que não precisávamos só porque desejávamos ter e acabamos nos endividando. Então, o consumidor consciente também tem que fazer essa pergunta e se questionar em relação a isso. A próxima pergunta de um consumidor consciente. Por fim, pensar na responsabilidade social. Como é produzido esse produto? Os funcionários dessa empresa têm todos os direitos garantidos? Homens e mulheres têm igualdade salarial? Elas têm práticas humanas de trabalho? Muito importante essa pergunta, muito, porque às vezes compramos de empresas que não têm responsabilidade social. Muitas empresas utilizam mão de obra, ou seja, os seus trabalhadores são tratados tem um tratamento parecido com o da escravidão, que a gente fala que eles têm uma condição análoga à escravidão. Por quê? Porque eles não recebem o salário como deve ser, não recebem os direitos trabalhistas, trabalham muito mais horas do que manda a nossa lei, e isso nós também temos que saber, porque nós não podemos colaborar com essas empresas. Empresas que não pagam impostos, nós estamos vendo na televisão aí. Muitas pessoas, muitos empresários sendo presos porque não pagavam impostos. E quando não paga imposto, é menos para a educação, é menos para a saúde, é menos para a segurança, é menos para a nossa sociedade. Muito bem, vamos agora retomar o nosso conhecimento, o que nós aprendemos e refletimos hoje na nossa aula. Refletimos sobre a influência da mídia nas nossas escolhas. Então, nós vimos como a mídia nos influencia a comprar, a adquirir algo, mesmo que não estejamos necessitados daquilo. Compreendemos também a importância do consumo consciente, termos consciência daquilo que estamos comprando e se realmente vale a pena ser adquirido. Vamos para a nossa tarefa? Vamos lá. A nossa tarefa é: veja o que a turma da Mônica está fazendo para colaborar com o nosso planeta e o consumo consciente. Então aqui nós vamos ter mais uma história em quadrinhos com a turma da Mônica e vocês vão ler com bastante atenção em casa e vão ver o que cada personagem está fazendo pensando nesse consumo consciente. E aí vocês vão colocar aqui as atitudes que cada um deles teve. Vão escrever ao lado o que eles estavam ensinando lá na história em quadrinhos. E por fim, vocês vão responder algumas questões sobre a história em quadrinho. O Cascão teve uma atitude de consumo consciente? Justifique sua resposta. Você vai olhar lá no quadrinho, lá na história em quadrinho. E você, no seu dia a dia, o que tem feito para ter um consumo consciente? E por último, pense na sua casa, na escola, no bairro, escreva o que você e sua família ainda não fazem, mas que seria possível fazer para melhorar o nosso planeta e o uso consciente dos recursos naturais. Por hoje é isso. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Beijo!